Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer para mim estar aqui com vocês. E eu gostaria que nós agora nos colocássemos mentalmente no CEVAC, na nossa sala de preparação ou no salão de palestras. Relaxássemos um pouco, né? E pedíssemos, na noite de hoje, com auxílio dos nossos amigos espirituais, que nos voltássemos ao nosso Pai, ao nosso Mestre, pedindo a Ele todas as bênçãos das quais nós temos direito, toda a luz que nos é permitida, encaminhada, que na noite de hoje nós possamos colher dos conhecimentos que serão passados, nós possamos aproveitar a mensagem que é vinda. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Eu confesso que eu tomei um susto quando a Graça me convidou para fazer essa palestra para vocês. E eu fiquei pensando o que eu poderia falar, né? Afinal, tem expositores que estão muito melhor preparados do que eu, né? Eu fiquei pensando em que eu poderia desenvolver de assunto, né? E aí me ocorreu uma coisa, né, que a gente poderia falar aqui, que às vezes a gente não percebe, que acontece o tempo todo. Nós estamos em pleno progresso. Sobe o slide para mim aí, Fernando, por favor. Então, nós estamos em pleno progresso. Eu coloquei essa figurinha aqui como provocação, né? O que é progresso? Progresso é seguir adiante, é ter um rumo definido, é sair de uma condição, de uma determinada condição para uma condição melhor. São definições de progresso, né? O que acontece conosco nessa jornada? Nós, obrigatoriamente, temos que progredir, né? Afinal, não foi dado para a gente a capacidade de ficar parado, estático no tempo e no espaço. A gente tem uma missão a ser cumprida aqui, ou a gente tem um objetivo para ser atingido. Aí eu fiquei pensando, né, que para atingir esse objetivo, né, como está escrito aqui, né, a gente não pode se conservar indefinidamente na ignorância, né? A gente tem que atingir uma finalidade que a providência nos assinou. Está no Livro dos Espíritos, lá na questão 783. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Como é que a gente progride? A gente progride porque nós temos uma série de leis que nós vamos cumprir ao longo do tempo. Mas como começa isso? Começa da seguinte forma, né? Quando a gente começou nosso processo de evolução espiritual aqui nas nossas primeiras encarnações, nós éramos espíritos simples e ignorantes, né? E a gente recebeu um pacote de leis gravadas na nossa consciência, que elas são conhecidas como leis divinas, ou leis naturais. Elas são de autoria do nosso Criador e elas são imutáveis, né? E elas foram divididas em duas frentes bem distintas. Uma delas são as leis físicas, né? E as leis físicas, elas são relativas a tudo aquilo que é material, né? Tudo aquilo que está relacionado com a matéria. E um exemplo bastante simples de lei física, mas que é bastante interessante, e ela é imutável, eu vou usar a lei da gravidade como exemplo, porque ela é uma lei que rege o nosso dia a dia, né? Ela existe aí desde que o Big Bang aconteceu há uns 15 bilhões de anos atrás, né? E ela continua sendo a lei da gravidade, né? Ela não mudou, né? Tudo que Isaac Newton fez mais para frente foi escrever essa lei, ou seja, descobrir o que estava encoberto, né? Que a lei não mudou até então, as coisas continuam caindo para baixo. Se elas caíssem para cima, elas acertariam nossa testa, que não seria uma coisa muito bacana, né? Então, as leis físicas são relativas a tudo aquilo que é material. A outra frente que existe nas leis divinas, né, são as leis morais.
E essas leis morais, elas têm relação com tudo aquilo que é divino, ou seja, tudo aquilo que nos remete a Deus, é a nossa espiritualidade, né? E aos nossos semelhantes, né? Bom, esse pacotão aí, ele contempla as seguintes leis. Lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da destruição, lei da conservação, lei da igualdade, lei da sociedade, lei do progresso, lei da liberdade e a lei da justiça, amor e caridade. Aí, quando a gente olha para esse pacote todo de leis, né, e a gente está pisando pela primeira vez aqui nesse planeta para começar a nossa evolução, a gente fica imaginando hoje, será que a gente, como espíritos simples e ignorantes que éramos, teríamos dado conta do recado, ou daríamos conta do recado de imediato, ou pensando com o nosso conceito hoje, né? E eu diria para vocês que a resposta é não. A gente não conseguiria dar conta de tudo isso ao mesmo tempo, tá? Então, o que vai acontecer? Na nossa infância espiritual, né, a gente se encontrava num estado natural, onde as nossas necessidades eram bem simples, né? Nós éramos primitivos, no mundo primitivo, e basicamente só havia espaço para duas coisas mais visíveis, né? Era a sobrevivência individual, ou a gente corria para não virar caça, ou a gente caçava para subsistir. E a gente tinha que procurar água para beber, né? E a sobrevivência individual, na verdade, ela se fortalece um pouco mais quando quando esse indivíduo começa a se juntar com outro indivíduo e forma uma pequena coletividade. Então, eles criam mecanismos para buscar água, para poder caçar, para ter algum tipo de proteção, seja para ele próprio, pequeno clã, do tribo, para a tribo, ou então para uma aldeia, né? Quer dizer, a gente aqui percebe, né, claramente como é que a lei do trabalho, né, começa a operar. Mesmo que a gente não perceba isso, né, estamos inseridos nesse contexto, a gente começa a perceber que a lei do trabalho ela está operando, né? E ela dá partida também a uma outra coisa, que é o nosso desenvolvimento intelectual, né? De uma forma que nós possamos desenvolver ferramentas que acabem simplificando a nossa vida, né? E a outra parte que é bastante preponderante nessa época é justamente a reprodução. Tínhamos que nos reproduzir como forma de sobrevivência. Na verdade, não só nós, né, como minídeos, né, mas qualquer outro ser vivo nessa terra, né, ela se reproduz como forma de sobrevivência e perpetuação da espécie. Uma reprodução mais acelerada, né, mais instintiva, né, aumenta a força de sobrevivência dos indivíduos, né? Juntos somos mais fortes, né? Então, de uma forma bastante instintiva, a lei da reprodução ela é a porta de entrada para o aporte de novos espíritos que vão chegando aqui para cumprir a sua missão. Então, gente, é assim que começa a nossa jornada, né? E a gente não está destinado a permanecer na ignorância durante essa jornada. A gente tem uma finalidade de atingir alguma coisa, né? Ou aquilo que a providência divina determinou, que ao longo de muito tempo a gente vai poder dizer que é um estado de angelitude, né? Mas tem muito trabalho para ser feito nessa história toda, né? Bom, a gente pode entender que isso é progresso, né? Nós fomos colocados aqui nesse mundo, né, potencialmente perfeitos, né? Então, o progresso faz o quê? Faz a gente caminhar para frente, faz a gente desvendar nossas potencialidades, né? É a lei do progresso, ela vai se realizar, independente da vontade do homem, da nossa vontade, tá? E ela vai sempre abranger a ideia de um aperfeiçoamento, de perfeição. E aí eu acabei pensando em falar sobre lei do progresso, falar mais sobre o progresso em si,
Porque é uma lei interessante, né? De todas as leis, nenhuma das leis ela é mais importante do que a outra. Todas elas têm ela tem o seu contexto aqui. Mas a lei do progresso ela é muito interessante porque ela acaba trabalhando numa estreita interdependência com as demais leis naturais, né? Ora mais interdependente com uma, ora mais interdependente com outra, dependendo do momento, né, em que se está, né? Importante que nenhum. A gente percebe que o homem, ele tem em si, está lá dentro dele, uma força para progredir, né? Esse progresso, né, o progresso, ele acaba sendo obtido pelo fruto do próprio trabalho, né? Ninguém trabalha para que o outro, né? Ninguém vai trabalhar para que você progrida, né? Isso não tem sentido. Se você quer progredir, você tem que trabalhar, você tem que colocar esforço, você tem que colocar energia nessa jornada. Então, nós temos a liberdade de escolha, né? Veja bem que aqui a gente já começa a falar um pouquinho, né? A gente vê uma aplicação da liberdade, da lei da liberdade. Temos liberdade de escolha, né? E como é que nós temos essa liberdade de escolha? Pelo livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma ferramenta poderosa de aperfeiçoamento, né? Agora, como nos é facultado escolher a velocidade com que a gente vai se adiantar ou não, a gente pode realmente, fazendo boas escolhas, através do nosso livre-arbítrio, ter um adiantamento maior, né? Da mesma forma que se nós fizermos escolhas não tão boas, né, a gente pode ter um adiantamento menor ou ficar por algum tempo parado no mesmo lugar. Então, a gente pode, né, com a nossa liberdade de escolha, avançar mais rapidamente, né, no nosso desenvolvimento, ou a gente pode se perder também na mesma velocidade se a gente começar a focar somente em resultados materiais, pensando somente em dinheiro ou poder, né? Coisas que são basicamente muito pequenas, né? E a gente pode passar um bom tempo sem ter o conhecimento que nós somos pessoas imortais, nós somos seres imortais, né? Somos espíritos imortais, né? E que nós poderíamos, tendo esse conhecimento, avançar, né? Não usando desses recursos materiais, focado nesses recursos materiais, avançar com uma velocidade um pouco maior, né? Então, é muito interessante a gente perceber que na jornada de progresso do homem, tem dois tipos de progresso, né? Nós temos o progresso intelectual e o progresso moral, né? Só tem um detalhe nessa história: nenhum dos dois caminha na mesma velocidade, né? O progresso intelectual ele acaba acontecendo antes do progresso moral e ele vai trazer, na verdade, um alto progresso tecnológico para a gente, né? Quer dizer, em tese, com o progresso tecnológico, a gente pode significar a vida cotidiana. Né? Simplificando essa vida cotidiana nossa, a gente pode abrir espaço para que a gente possa investir em mais trabalho intelectual. E não necessariamente esse trabalho intelectual tenha que ser voltado para trabalho, para resultados tecnológicos. A gente pode começar a usar esse trabalho para já aplicado ao progresso moral, né? O que o progresso moral faz? Ele acaba colocando esse trabalho intelectual que a gente tem agora um pouco mais de tempo para fazer, para desvendar as nossas questões básicas, né? O famoso o que eu sou, de onde eu vim, o que eu faço aqui, para onde eu vou, né? Essas são as grandes questões da humanidade, né? E com isso a gente começa a desenvolver valores morais como justiça, amor e caridade. Só lembrando que esses valores eles já estão lá dentro da gente. É que a gente tem que ir aos poucos extraindo conforme nós vamos, né, nos desenvolvendo e entendendo o que acontece ao nosso redor, né? Vamos aos poucos tomando consciência desses valores, né? E o que acaba acontecendo, né? O homem não vai ficar o tempo todo sozinho, né? Imagina só, o que você
sozinho, né, vivendo como eremita, aprenderia se você tivesse como companhia um coelho? Nada. Você vai entender como é a vida do coelho. Você vai ver como é que ele nasce, cresce, vive, morre onde ele mora, o que ele come. Mas você não vai conseguir conversar com ele não vai conseguir conversar com você, e você vai ficar preso dentro dos seus conceitos, né, em si mesmados, né, não podendo, não indo adiante. Então, como o homem ele não foi predestinado a ficar sozinho, ele, como eu disse lá atrás, ele começa a se agrupar em sociedade, né? E a partir do momento que ele se agrupa em sociedade, algumas outras habilidades vão ser exigidas do homem, né? Elas vão ser exigidas e vão ter que ser aprimoradas, né? Em conformidade com a lei da sociedade, né? Então, vocês percebam que as coisas vão acontecendo meio que tudo junto e misturado, né? E essas novas exigências, elas passam a existir porque elas passam a atender às necessidades que elas não eram atendidas quando se vivia no isolamento, né? Então, na verdade, quando a gente está em sociedade, por mais que a gente possa achar que nós estamos isolados, né, nós não estamos, tá? Mais do que tudo, né, mesmo com indivíduos que nós somos extremamente dependentes de outros indivíduos, né? Por mais que a gente não queira admitir isso, nós somos, tá? Nós somos por quê? Porque ninguém é multitarefa, né? Eu gostaria de ser multitarefa, mas não me foi dada essa faculdade, né? Na verdade, não foi dada a nenhum de nós. Nós não somos multitarefa. Então, sim, conforme nós avançamos socialmente, nós passamos a depender cada vez mais de outros indivíduos, né? Então, eu preciso morar em algum lugar. Quem vai construir minha moradia se eu não sou construtor? Alguém precisa construir. Eu preciso me vestir. Se eu não sou um alfaiate, quem vai construir, quem vai desenvolver as minhas roupas, fabricar as minhas roupas? Alguém vai fazer isso, né? Da mesma forma que eu não sou agricultor, né? Quem é que vai cultivar os alimentos que eu vou consumir? Então, somos extremamente dependentes uns dos outros, criamos, inclusive, relações trabalhistas, em relação a uma relação de trabalho em relação a todas essas frentes, né? Dessa forma, vivendo em grupo, o convívio desse grupo ele acaba tendo que ser disciplinado, né, por regras muito claras e específicas, né, que vão sendo desenvolvidas à medida que a sociedade se desenvolve também. Mas essas regras elas têm que ser bem claras, porque em sociedade você tem que prevenir que uma ação individual de uma única pessoa, né, ela não seja nem danosa para um outro indivíduo, né, ou não seja danosa para o seu próprio grupamento, né? Então, o convívio, né, com as pessoas, diferentes pessoas, é que nos torna seres racionais, seres morais e seres sociais, né? Então, na medida que a sociedade vai evoluindo, ela acaba de deixar, ela deixa de se preocupar com necessidades básicas, né? Porque ela percebe que ela tem uma vasta gama de novas aspirações e novas preocupações que são advindas do progresso, né? Desse progresso intelectual, desse progresso técnico que ela vai desenvolvendo com o passar do tempo, né? E isso faz com que os homens acabem passando por profundas modificações psicológicas e materiais, né? Então, como é que a gente vai enxergar isso, né? Nós vivemos em sociedade, estamos em profundas modificações psicológicas e materiais. O que seria uma sociedade interessante, né? Uma sociedade que eu diria que sim, bem interessante, deveria ser uma sociedade justa. Mas justa em que sentido? Justa em dar condições de equidade para todo mundo, né? Nós teríamos que ser, né, teríamos que realmente pensar no conceito de que somos iguais, né? Independente do quê? Independente de credo, independente de cor, independente de raça, ou condição social, ou gênero, ou conhecimento intelectual, né? Essa seria a sociedade justa, né? Mas a gente ainda está um pouquinho longe disso. Agora, existe uma coisa importante nessa sociedade que a gente não pode esquecer nunca: a liberdade. Lógico, onde existe um único indivíduo, a liberdade é total. A
partir do momento que você coloca um segundo indivíduo no mesmo espaço, você tem que pensar que você já não tem mais liberdade. A sua liberdade, ela não está cerceada, mas ela tem que ser controlada, porque nem tudo aquilo que eu faço pode ser interessante para o outro, e tudo aquilo que o outro faz talvez não seja interessante ou seja ofensivo para mim. Né? Então, a liberdade, ela não deve ser tolhida, mas ela deve ser, ela deve ser, ela deve ter um formato, né, que não fira o interesse do outro. Né? Agora, a liberdade que esta nunca deve ser tolhida mesmo é a liberdade de pensamento. Essa não, essa ela deve ser muito bem vista, muito bem-vinda, ela deve ser incentivada, tá? E ela tem que ser transformada em liberdade de expressão. E liberdade de expressão é essa que ela tem que ser aceita e respeitada. Então, a partir do momento que eu consigo aceitar a ideia que vem do meu parceiro, do meu semelhante, eu consigo lidar com as diferenças que existem entre aquilo que ele acha e aquilo que eu acho, aquilo que ele aceita e aquilo que eu aceito, eu progrido. Tá? Liberdade de pensamento, ela vem com desenvolvimento intelectual, né? E esse, com o passar do tempo, ele vai fazer com que o nosso progresso moral avance um pouco mais. Né? Por quê? A gente tem uma série de conhecimentos já acumulados, tá? Que vão nos proporcionar melhores condições para compreender o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. Tá? Então, esses conhecimentos eles acabam nos fornecendo importantes subsídios para que a gente possa fazer escolhas entre um ou outro. A gente já veio para esse mundo com o conceito de bem e mal gravados na nossa consciência. Né? Desde que a gente pisou aqui pela primeira vez, a gente sabe o que é bem e o que é mal. A gente não precisa pensar muito para entender, a gente percebe o que é bem e o que é mal. Né? Talvez essa dificuldade de compreender os dois conceitos, né, principalmente o que é mal, acaba atrapalhando o progresso do indivíduo em si. Quando muitos indivíduos acabam não tendo essa boa compreensão, você pode contaminar uma sociedade inteira. Tá? E, normalmente, essa contaminação ela acaba acontecendo com orgulho e egoísmo. Né? E esses dois valores muito negativos, normalmente eles estão associados a poder, dinheiro, bens materiais. Então, esses caras aí, na verdade, são os maiores motivadores de um progresso lento. Tá? A gente poderia progredir mais, só que como a gente fica preso a essas coisas materiais que são oriundas basicamente de orgulho e egoísmo, a gente acaba atrasando o nosso progresso, né? E atrasando o progresso de uma sociedade inteira, quando a sociedade mais ou menos pensa da mesma forma. Só que tem uns mecanismos aí que fazem correção de rota. Né? Quando a gente começa a sair fora da rota de eu estou progredindo e começo a atrasar demais o meu progresso, né? Fica extremamente lento, a providência ela tem como corrigir a rota para a gente, sim. Tá? E às vezes de uma forma dura. Ela vem lá e traz uma série de abalos físicos, né? Que a gente pode traduzir como catástrofes naturais. Né? Enchentes, terremotos, maremotos, até mesmo uma doença que se espalha rapidamente, que tem pouco controle. Né? Então, quando isso acontece, né, isso mobiliza. Se uma parte da sociedade sofre com isso, tem uma outra parte da sociedade que às vezes já está um pouco mais consciente e ela se compadece disso. Tá? E ela, de alguma forma, né, ligam-se chaves nas pessoas para que elas comecem a pensar que aquilo não é bom, que essas pessoas sofrem e que essas pessoas precisam de ajuda. Tá? Essa é uma forma. Tá? A outra forma são os abalos morais. Né? Pô, o que é um abalo moral? O maior abalo moral que esse planeta passou até hoje foi quando Jesus pôs o pé de volta aqui na Terra. E ele veio trazer uma mensagem para a gente de paz, amor, de caridade. Né? E a gente está há 2000 anos ainda patinando para entender os conceitos e usar os conceitos. Né? Então, não só Jesus, outros luminares vieram para cá em outras sociedades, em outras épocas, né? E agitaram a sociedade.
né? Então, eles aceleraram o processo de transformação e de renovação. Processos esses que levariam, talvez, centenas de anos para acontecer e, de repente, eles acontecem em algumas décadas. Né? Então, novamente, né? Não foi dada ao homem a faculdade de permanecer estático. Estático, meu amigo, nem as montanhas são estáticas, que ao longo do tempo, né, a erosão as planifica, né? Então, o homem realmente ele tem um fim a ser atingido. Ele foi destinado na evolução espiritual a atingir a perfeição, né? Então, o que vai acabar acontecendo ao longo do tempo, né? Muitas revoluções sociais e morais, né? Elas não ocorrem assim de um momento para o outro. Elas vão se infiltrando lentamente na ordem vigente. Elas ficam ali fermentando durante muito tempo, talvez até alguns séculos, né? Ficam nesse processo de fermentação. Até que a sociedade, ou uma parte, uma boa parcela da sociedade, ela tem uma certa maturidade que, quando isso estoura, essas revoluções estouram, né? Esses processos de revolução social estouram, né? Eu não estou falando de revolução social no sentido de você sair para a rua quebrando tudo, tá? Por favor, não entendo que é dessa forma, não, tá? É na forma de pensamento mesmo, de modificar o pensamento, de modificar conceitos, né? Quando isso acontece, conceitos e hábitos antigos, eles acabam caindo por terra. E eles vão dar lugar a novos conceitos, né? Novos conceitos morais. E esses conceitos, com certeza, eles vão ser sempre cada vez mais afinados com cada uma das leis divinas. Então, o progresso de uma sociedade, basicamente, parte do progresso do indivíduo, né? E o indivíduo, o que acontece? Né? Ao longo da jornada dele aqui, ele vai ter, né? Ele deverá desistir mesmo de ficar insistindo em comportamentos como orgulho, egoísmo, avareza, né? E dando aos bens materiais o seu devido valor. E qual é o devido valor de um bem material? É efêmero. Você não leva nada disso para o outro lado do plano espiritual quando você for embora. Não adianta você acumular riqueza aqui. Você não vai levar, não vai levar a mala de dinheiro embora para o outro lado. Não precisa. Tá? O que a gente vai levar em termos de riqueza, sim, é a nossa riqueza de conhecimento acumulado. Né? Isso sim, nós vamos levar para o outro lado. E vai ser sempre, né, um subsídio para que numa próxima encarnação a gente volte aqui com um conhecimento um pouquinho melhor e mais preparado para tocar a nossa missão aqui numa próxima encarnação. Então, gente, é assim. A gente tem que entender, para fechar essa história toda, tá? A gente tem que entender o quê? Que nós todos somos iguais, independente de qualquer condição racial, de qualquer condição intelectual, qualquer condição socioeconômica, né? E se a gente praticar a máxima que a gente não deve fazer ao outro o mal que a gente não quer para a gente está falando de justiça. Se eu quero fazer, ou melhor, se eu fizer para o outro o bem que eu quero para mim, eu estou falando que isso é amor, tá? E se eu tiver a disposição para praticar o bem, né, de uma forma assim totalmente despojada, ser indulgente com as falhas alheias e mais que isso, saber desculpar as ofensas que eu recebo, isso para mim é caridade, tá? Então, para amarrar tudo isso, né? Nós temos uma jornada que começou muito lá atrás, tá? A gente tem muita coisa para seguir adiante, né? Mas o nosso pai não nos deixou desamparado de forma nenhuma, né? Ele nos deu livre-arbítrio para que fizéssemos boas escolhas, né? Ah, mas se fizermos más escolhas, como conserto? Bom, a gente conserta porque a gente vai ficar reencarnando aqui quantas vezes foram necessárias por duas coisas. Primeiro, para a gente consertar as más escolhas que fizemos no passado, né? E usar os nossos conhecimentos das boas escolhas para seguir adiante, né? Nos ajudando e ajudando a quem precisa, né? E sempre lembrar que nós temos dentro de nós as leis divinas, que são a nossa constituição moral. Então, com essas três ferramentas, né, a gente tem subsídio para falar o seguinte: o nosso progresso está calcado em duas premissas.
Tá? Conhece-te a ti mesmo e fora da caridade não há salvação. Muito bem, pessoal. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado.